Bem-vindos a mais um mundo de descobertas surreais, incríveis e enigmas congelantes. Hoje, embarcaremos em uma jornada pelos mistérios da Antártica, uma região que desafia nossas expectativas e nos surpreende com suas peculiaridades. Caverna enigmática com escadas na Antártica. Você não precisa ir à Antártica para ver essa coisa estranha. Tudo o que você precisa fazer é abrir o Google Earth e ir para uma das ilhas mais ao sul da Antártica, a Ilha Rei George, onde a curiosidade tomou conta da internet com a descoberta de uma misteriosa caverna de entrada ampla e sombria. Teorias ousadas surgiram: será um esconderijo ultrasecreto, um laboratório subterrâneo ou talvez vestígios de uma antiga civilização perdida? A dimensão colossal da caverna, de aproximadamente 22,5 metros de altura e 76 metros de largura, alimenta ainda mais a imaginação. Mas o que intriga a todos são os degraus suspeitos aos pés da montanha. Eles são escuros, como se fossem feitos de pedra. E se você olhar de perto, pode notar algo semelhante a pegadas humanas. Alguém entrou nessa caverna ou talvez alguém ainda esteja vivendo lá. A segunda estranheza é o desaparecimento dessa descoberta misteriosa. Pela primeira vez, as pessoas notaram isso em uma imagem do Google Maps em 2007. E então, a entrada desapareceu. Depois, reapareceu alguns anos depois. E então, desapareceu novamente. Em 2022, as pessoas a viram novamente. Talvez a neve derreta, uma nova camada se forme e, depois, o vento assopre para longe, e o ciclo se repita. Mas a suposta presença de degraus levando profundamente na caverna faz você duvidar da origem natural deste túnel. Você pode facilmente encontrar as coordenadas na internet e visitar a caverna pelo Google Earth. Talvez você veja algo lá e conte ao mundo. Antártica, descobertas inusitadas continuam. Em nossos avanços tecnológicos, o Google Earth tornou-se um aliado na busca por enigmas na Antártica. Em 2020, uma imagem intrigante capturou a atenção de todos: um objeto gigantesco a cerca de 160 quilômetros da costa antártica, semelhante a um majestoso navio de cruzeiro coberto por gelo e neve. Contudo, especulações não faltaram. Seria uma espaçonave alienígena ou um complexo secreto? O tamanho estimado em torno de 122 metros só aguça a curiosidade. Mas a pergunta persiste: o que uma estrutura desse porte estaria fazendo na solidão glacial da Antártica? Como ele chegou lá e quem foi seu capitão? Ninguém encontrou as respostas para essas perguntas ainda. Cachoeira Vermelha Sangrenta. Entre as paisagens brancas e deslumbrantes da Antártica, uma cachoeira vermelha chama a atenção, pintando a neve de vermelho brilhante há séculos. Mas não se assuste, não é sangue. Um fenômeno natural fascinante é responsável por esse espetáculo de cores. Esse fluxo de água provém de um iceberg branco, mas seu interior é um tesouro oculto. Vamos mergulhar nesse mundo de segredos e ver por dentro o que é esse fenômeno. Há milhões de anos, um pequeno lago cristalino foi envolvido por um glaciar, criando uma camada espessa de gelo e neve, isolando-o de qualquer fonte de luz, calor e oxigênio. Porém, a água encontrou uma saída, rompendo a parede de gelo e se libertando. Ao entrar em contato com o oxigênio, a água salgada adquire um tom escarlate ou ferruginoso, dando origem à espetacular Cachoeira Vermelha. É um fenômeno único e deslumbrante, alimentando nossa curiosidade sobre as surpresas naturais da Antártica. MC Murdo, um deserto inóspito e seco. Nossa próxima parada é nos vales secos de MC Murdo, um dos lugares mais secos e inóspitos do planeta. Diferente dos desertos tradicionais, aqui não encontramos o calor abrasador, mas sim um frio congelante que impede a formação de gelo. Há milhões de anos sem chuva ou neve, o solo permanece árido, e ventos fortes, superando 320 km por hora, sopram incessantemente. Seria difícil para você ficar em pé lá. O vento está cheio de umidade, aquece e evapora todo o líquido e neve no deserto. Devido à sua alta velocidade, apenas ar seco atinge o solo. Apesar das condições inóspitas, o deserto esconde lagos que não congelam, graças à alta concentração de sal. A água é tão salgada que formas de vida grandes não podem se desenvolver lá, mas os cientistas encontraram organismos microscópicos perto da água, revelando a incrível adaptabilidade da vida em ambientes extremos.
Cientistas e exploradores veem nesses vales secos uma oportunidade única de estudar e compreender melhor as condições que poderíamos encontrar em outros planetas, como Marte. Há 20 milhões de anos, a Antártica era cheia de pântanos, árvores e animais e insetos em abundância. Mas agora se assemelha à superfície de Marte, literalmente. Cientistas e astronautas estão explorando tais regiões como os vales secos de McMurdo, já que as condições naturais lá são semelhantes às do planeta vermelho. Então, antes de ir para Marte, você pode praticar a vida em lugares semelhantes na Terra. Além disso, os cientistas descobriram um mundo subaquático na Antártica cheio de centenas de anfípodes, animais crustáceos similares a camarões. Cientistas apresentaram teorias de que o gelo da Antártica esconde uma vasta rede de rios e lagos de água doce, e em 2022, eles encontraram um novo ecossistema. Pesquisadores exploraram a plataforma de gelo rosa e seus rios subaquáticos. Esta é uma enorme massa de gelo flutuando no oceano. Uma equipe da Nova Zelândia usou uma plataforma de perfuração especial equipada com fornecimento de água quente para perfurar um buraco de 500 metros de profundidade. Isso é mais do que a altura do Empire State Building. Então, eles baixaram algumas câmeras de vídeo e viram milhares de anfípodes nadando em diferentes direções, pareciam muito desorganizados. Aranhas do mar. Nas águas da Antártica, você também pode encontrar algumas das criaturas mais assustadoras do planeta, as aranhas do mar. Elas receberam esse nome porque se assemelham a aranhas terrestres, mas são realmente uma espécie de artrópodes marinhos. E, ao contrário das aranhas terrestres, as do oceano são muito maiores. Elas se parecem com 8 pernas fortes sem um corpo. Uma dessas aranhas pode ser uma capa de jantar. Algumas delas não têm olhos e têm probóscides em vez de mandíbulas. As aranhas do mar são pouco estudadas porque vivem em águas profundas e frias. A Antártica esconde muitos animais desconhecidos. Lá, foram encontrados os restos de dinossauros gigantes e outras criaturas antigas, como os ancestrais dos patos modernos. Muitos rios e lagos subterrâneos escondem vida inexplorada. Até mesmo o gelo aqui pode ser estranho. Olhe para esses icebergs listrados, eles têm formas de cor azul, preto, verde e turquesa. A cor depende das condições da água durante o congelamento. Por exemplo, linhas verdes aparecem devido a algas, as azuis se formam quando a água congela muito rapidamente. Está certo, estou congelando. Hora de ir para algum lugar mais quente, Havaí, talvez. A Antártica é um verdadeiro tesouro de descobertas, da vida microscópica à história ancestral e paisagens espetaculares. Continuamos desbravando esse continente gelado, sempre com a esperança de encontrar respostas para os seus mistérios. Isso é tudo por hoje. Então, se você satisfez sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe-o com seus amigos.